Bom, galera, e a gente chegou agora na parte mais importante. Vamos falar um pouquinho do Ionic, né? Vamos entender um pouquinho melhor o Ionic, que é a tecnologia que eu uso, que todo o meu time usa, para desenvolver aplicativos. Antes de mais nada, o que é a Ionic, né? A Ionic é ao mesmo tempo uma empresa e um framework. A empresa Ionic criou o Ionic Framework, disponibilizou ele de maneira open source, ou seja, hoje todo mundo pode baixar, pode usar, não tem custo nenhum, mas a Ionic ela tem todo um ecossistema de produtos para ajudar o desenvolvedor de aplicativos, o desenvolvedor mobile, a ter mais produtividade com o Ionic Framework. Framework é o quê? É um conjunto de ferramentas, processos, padrões de desenvolvimento focados em resolver algum problema. Nesse caso, em desenvolver aplicações multiplataforma. Por que multiplataforma? Porque o Ionic não necessariamente precisa ser usado apenas para Android e iOS, tá? Ele pode ser usado para desenvolver aplicativos para Windows, inclusive desktop, aplicativos para Mac. Então ele tem uma série de funcionalidades e a Ionic, a empresa, criou uma série de soluções para esse desenvolvedor, para você que eventualmente quer criar coisas com Ionic. Vamos dar uma olhadinha no site deles e aí você vai entender um pouquinho mais sobre como é esse universo. Eu vou entrar aqui em ionicframework.com, que eu estou entrando no site do framework, não da empresa Ionic, tá? Se você for até o rodapé, você vai ver aqui que a Ionic tem uma série de produtos. O Webflow, o Native, Integrations, tem uma série de produtos, tá? Isso é para empresas que querem comprar esses produtos. Mas o framework, o Ionic Framework, ele é gratuito e disponível para todo mundo utilizar. A primeira coisa que gera um pouco de confusão na cabeça das pessoas é que o Ionic Framework ele é um conjunto de ferramentas para que no final seja gerado um aplicativo para Android e para iOS. E o que eu uso dentro do framework da Ionic? HTML, CSS, JavaScript. Talvez agora você esteja entendendo o porquê que lá no início, se você fez o curso Feras da Tecnologia base, eu falei tanto de aprender HTML, CSS e JavaScript, porque são essas três tecnologias que são utilizadas dentro do Ionic para criar aplicativos. E este JavaScript que está dentro do Ionic, ele pode ser escrito utilizando algum dos frameworks de JavaScript, ou seja, o React, o Angular ou o Vue. Então, o Ionic, eu sei, é um pouco confuso, mas tenha calma. O Ionic é um framework que utiliza outro framework para criar aplicativos. Então, eu posso trabalhar com Ionic e Angular, Ionic e Vue, Ionic e React. As três opções estão disponíveis dentro da documentação do Ionic. Você está vendo aqui, Ionic, uma base de código, qualquer plataforma e agora em Angular, em React ou em Vue. Dentro do site da Ionic tem algumas áreas que são muito interessantes de se conhecer. A primeira é a de documentação, lógico, né? Explore Docs, que aqui você tem todos os componentes de interface do Ionic. Então vou dar um exemplo aqui, UI Components. Eu tenho alertas. Como eu utilizo um alerta dentro do Ionic?
aqui, ó, ele deu um exemplo. Eu clico, ele traz para mim o alerta. Como eu faço a utilização desse alerta? Aqui eu tenho o código, que se você ver, ele é muito parecido ali com HTML, ó, é uma tag do Ionic, né? Tem a função de JavaScript e aqui a função que exibe o alerta para a pessoa, né? Então, aqui eu tenho toda a documentação de botões, de inputs, ó, alerta com inputs. Então eu tenho aqui toda uma documentação sobre alertas. Então eu estou dentro de documentação, dentro de componentes. Ó, eu tenho diversos componentes. Ó, badge. O que são os badges? São essas bolinhas aqui, ó, os badges. Vamos voltar lá. Componentes. Buttons, chips, floating action buttons. O que são os floating actions? Aquele botão tão tradicional do Android, ó. Então eu tenho ele dentro do Ionic. Vários tipos de float buttons, ó. São os fabs. E aqui eu tenho toda a documentação de como eu devo utilizar, quais são as propriedades disponíveis para cada um desses botões, para cada um desses fabs. Tenho inputs, ó. Inputs são utilizados para criar formulários. Então, eu tenho vários tipos de inputs, todos documentados aqui dentro da documentação do Ionic. Menus, popovers. Dá um exemplo aqui, ó, os popovers. Deixa ele carregar aqui. Popover, popover. Esse aqui é o botão direito, right click, hover. E o mais interessante, ele tem aqui, ó, o código em cada uma das linguagens. Então, se eu fizer em Angular, como eu devo utilizar. Se eu fizer em React, como eu devo utilizar. E se eu fizer em Vue, como eu devo utilizar. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes do Ionic, porque ele consegue juntar as 3 tribos de desenvolvedores de JavaScript. Não importa se você aprendeu a fazer front-end usando um React, ou usando o Vue, ou usando o Angular, você pode usar Ionic em com qualquer um desses 3 frameworks. Continuando aqui no site, além dos componentes que são extremamente importantes, a gente tem um guide, que é o guide inicial, que a gente tem aqui a parte de instalação. Então, se você tiver dúvida de como instalar, a gente ainda vai falar sobre isso, como instalar o Ionic, que é no CLI, como iniciar um aplicativo dentro de Ionic. Você tem aqui como criar temas, como você alterna as cores do seu aplicativo, como eles resolveram essas questões de tema. E você tem as funções nativas. As funções nativas são as funções de aparelho. Então, por exemplo, tirar a câmera, tirar uma foto com a câmera, conectar o GPS para ter a latitude e longitude do usuário, receber notificações push. E aqui já existe uma divisão interessante. O Ionic, originalmente, ele utilizava os plugins do Cordova. O que é o Cordova? Cordova é um projeto open source da Apache Foundation, que existe há quase 10 anos e que foi criado inicialmente para suportar o PhoneGap, que era uma tecnologia mais antiga de desenvolvimento de aplicativos. E o Cordova ele tem centenas, se não milhares de plugins prontos. Plugin para você usar a câmera, plugin para GPS, plugin para Toast, plugin para praticamente tudo que você imagina dentro de um aparelho celular, existe plugin do Cordova. Há alguns anos atrás, cerca de 3 anos, a Ionic criou o Capacitor. O Capacitor é uma nova visão da Ionic, tá? Sobre a utilização de funções nativas. Então, hoje, atualmente, o desenvolvimento moderno de Ionic,
ele prioriza a utilização de Capacitor ao invés de plugins Cordova. Então, dentro do Capacitor, eu tenho diversas APIs aqui, ó, API de câmera, API do File System, API de geolocalização, API do acelerômetro, API de rede. Então, tem uma série de APIs disponíveis dentro do Capacitor que podem ser utilizadas com o Ionic. Então, uma opção é usar plugins Cordova, outra opção é usar os plugins do Capacitor. Ambas funcionam dentro do Ionic, tá? Se você quiser ser um pouco mais conservador, vai de Cordova. Se você quiser estar um pouco mais na hype, vai de Capacitor. Dentro de plugins, né, você vem aqui no Native, você tem todas as APIs que estão disponíveis, tá? E validadas já pelo time da Ionic para utilizar. Então, vou dar um exemplo. Vibration. Você quer vibrar o aparelho do usuário. Tá? O usuário fez alguma coisa ali no seu aplicativo, no seu joguinho, o aparelho tem que vibrar. Existem aqui as duas formas de utilizar. Você pode instalar o plugin via Cordova, Ionic Cordova Plugin Add Cordova Plugin Vibration, npm install, ou você pode instalar via Capacitor, então npm install Cordova Plugin Vibration. As duas formas vão funcionar. E depois você pode utilizar este plugin lá no seu Angular. Eu vou usar o Angular no curso porque o Angular é o framework JavaScript que há mais tempo foi implantado no Ionic. Então é aquele onde a gente tem mais suporte, mais documentação, mais coisas validadas, tá? Então, ó, Angular, você importaria o seu plugin, instanciaria ele no construtor e depois poderia já fazer o seu aparelho vibrar. Diz vibration, vibrate, 1000 milissegundos, o aparelho vai vibrar por 1000 milissegundos. Aqui ele vai vibrar por 2, pausar por 1 e vibrar por 2 novamente. Então, dentro aqui de Native, tá? No Ionic Docs, dentro das documentações do Ionic, em Native, você vai ter a documentação de todos os plugins que existem dentro do Ionic. Tem muita coisa, tá, gente? É muita coisa mesmo e vale a pena você ir tateando e entendendo conforme você for criando os seus projetos. Se a gente avançar um pouquinho mais lá no site da Ionic, vou voltar lá, Ionic Framework, você vai ter acesso a algumas outras coisas, como as ferramentas, que são ferramentas pagas, o Webflow, o Elt Connect, o Identify Vault, são todas essas ferramentas enterprise e pagas, que a gente não vai abordar dentro do nosso curso, porque o nosso curso é focado nas ferramentas open source, ou seja, no Ionic Framework, que você pode usar sem pagar nada, você pode criar aplicativos baseados nessa tecnologia free, nessa tecnologia open source, tá bom? Então, essa aqui é uma primeira navegação dentro do site da Ionic. A gente vai navegar mais aqui. Você pode ver, ó, que dentro de Develop ele tem guias próprios para quem quer fazer o desenvolvimento para iOS, ensinando a como você roda o aplicativo Ionic lá no seu Xcode, como você roda através do terminal, como você faz o setup no Xcode. Tem a mesma coisa para Android, para te explicar como fazer rodar dentro do Android. Tem muita documentação mesmo explicando como isso vai funcionar. E sempre a documentação para os 3 frameworks, para Angular, para React e para Vue. Então você sempre pode usar o Ionic com qualquer uma dessas 3 tecnologias. A minha recomendada é aquela que a gente vai usar aqui no curso, é o Angular, que é o que tem mais documentação dentro do Ionic. Então vamos para a próxima aula, te vejo lá.